Páscoa tá chegando e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer essa deliciosa colomba pascal. Então não sai daí! Começando aquela hora boa do dia, hora de vídeo fácil aqui no Cooking Joy. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer colomba pascal, aquela tradicional deliciosa que todo mundo ama. Vamos lá para os ingredientes? A primeira coisa que a gente vai iniciar é fazendo a esponja, que eu já vou explicar para vocês. Vamos lá para os ingredientes? Iremos utilizar meia xícara de farinha de trigo, 2 envelopes de fermento biológico seco, 1 colher de sopa de açúcar e 1/3 de xícara de água morna. A esponja, pessoal, nada mais é do que uma etapa para ativar o nosso fermento e deixar a nossa colomba mais fofinha, tá bom? Se você não tiver em casa o fermento biológico seco, você pode substituir sim, tranquilamente, pelo fresco, aquele que vende em tabletinho. Só que o fermento seco, ele é mais forte, mais concentrado. Então, do fresco, que é aquele de tablete, você vai utilizar sempre, em todas as receitas, 3 vezes mais. Essa é a regra. Se nessa receita aqui eu utilizei 20 gramas do seco, você vai utilizar 60 gramas do fresco. Então, vamos preparar. Você vai pegar uma tigela e vai acrescentar todos os ingredientes da esponja, gente, todos eles. Aí é só misturar tudo muito bem com uma colher, misturou bem, tampa com pano e a gente vai deixar em ambiente bem quentinho. Igual quando a gente está fazendo massa de bolo e igual a gente vai fazer depois com a nossa colomba, né? Pode colocar dentro do micro-ondas ou dentro do forno e a gente vai deixar por mais ou menos uns 20 minutos até ela inchar bastante. Enquanto isso, vamos agora já para os ingredientes da nossa colomba. São eles: meio quilo de farinha de trigo, 5 colheres de sopa de manteiga, 1/3 de xícara de mel, 4 gemas, uma pitada de sal, meia xícara de água, 1,5 colher de chá de essência de laranja, 2 xícaras de frutas cristalizadas e 1,5 xícara de uva passa. Eu não sei se você reparou, mas eu não utilizei açúcar na massa. Eu substituí por mel porque eu acho que fica mais gostoso e ela também fica mais fofinha. Mas se você não quiser colocar mel, não tem problema nenhum. Você pode substituir essa quantidade de mel por meia xícara de açúcar, beleza? E o preparo vai ser o mesmo. Eu vou fazer a colomba aqui totalmente na mão, que é um pouco, vamos dizer, mais demorada do que se você tiver uma batedeira planetária que tem aquele gancho para bater massa, tá bom? Então, eu vou fazer na mão, mas se você tiver batedeira planetária, quiser fazer mais rápido ainda, é só utilizar o gancho que fica perfeita. Então, vamos preparar. A gente vai pegar uma tigela e vai acrescentar a farinha de trigo, a manteiga, o mel, as gemas, o sal e a água. E agora você vai começar ali a misturar um pouquinho. Eu achei melhor misturar um pouco com a espátula, mas vai ficar difícil, gente, porque essa mistura ela tá bem seca. Então, depois de um tempo que você deu uma misturadinha ali com a espátula, você já pode colocar a mão na massa e você vai misturar bem, mas vai ficar uma massa seca, fique tranquilo. Por quê? Depois que você misturou bem, você já tá na hora de acrescentar o quê? A esponja, né? Que na hora que você descobrir, gente, olha o tamanho que ela ficou, né? E ela já tem bastante líquido, então você acrescenta a esponja. Aí eu também preferi misturar um pouquinho ali com a espátula primeiro e depois não vai ter jeito, a gente vai colocar mão na massa, tá? E aí a gente vai misturar muito bem com as mãos até ficar uma massa elástica, tá? Isso vai demorar mais ou menos aí uns 10 minutinhos. Se você fizer na batedeira planetária, em 5 minutos, 6 minutos, essa massa aqui, porque ela é mais leve, ela já tá pronta. Misturando com a mão, você vai ver que sua mão vai ficar ali meio suja, grudenta, é normal. Você pega uma colher, aproveita toda aquela massa que ficou nas mãos, tá? E agora a gente já vai acrescentar as frutas cristalizadas, a uva passa e também a essência de laranja. E vamos misturar novamente. E, gente, na hora que você mistura novamente, a massa que parecia que estava muito grudenta,
ela já chega no ponto, né? Porque as frutas ali, elas já estão um pouquinho mais sequinhas, vai ficar uma massa lindíssima. Se você não tiver essência de laranja na sua casa, ou se você não encontrar no mercado, você também pode substituir por um pouquinho de raspa de laranja, tá? A única dica que eu dou é não raspar aquela parte branca, né? Tire raspinhas, né, com aquela parte mais fininha do ralador e raspinhas bem superficiais, não muito fundas. Com a massa já pronta, agora a gente vai pegar as formas de Colomba Pascal. Eu não encontrei aquela em forma de pomba, né? Eu encontrei só esse formato aqui, tá? Mas bem, não tem problema. Eu posso dar uma dica para vocês, gente. Depois, o Diogo encontrou na internet aquela outra forma, porque em lojas de confeitaria, pelo menos aqui em São Paulo, até o momento ainda não tem. Então essa é uma dica, tá? Mas o que você vai fazer? Você vai pegar suas 3 formas, tá? De meio quilo e a gente vai dividir a massa em 3 e vai colocar nas forminhas, né? Você dá uma acertadinha nela ali, não precisa apertar muito, mas dá uma acertadinha para a massa ocupar mais ou menos ali quase toda a sua forma. E agora tá na hora de a gente deixar a nossa Colomba Pascal dobrar de volume para ocupar melhor a nossa forma. Então a gente vai ter que levar em ambiente bem quentinho. A minha sugestão é o quê? Você pré-aquece o forno, deixa ele ali no máximo durante 1 minuto, apenas 1 minuto. Deu 1 minutinho, você desliga o forno e aí você vai colocar suas Colombas Pascal lá dentro, tá? Uma outra dica, não tampem ela com um pano nesse momento, porque como ela vai dobrar e já tá na forma, se você tampar e ela grudar no pano, vai estragar o formato dela. E deixa ela lá dentro por 1 hora, gente. Toda essa cena lindíssima que você tá vendo aí na tela é a fermentação. Olha que lindo e olha como ela cresce. Depois dessa 1 hora, você tira a Colomba Pascal lá de dentro do forno, tá? E aí você já pode pré-aquecer ele a 160 graus, tá? Pré-aquece por 15 minutos, que esse é o tempo agora que a gente vai fazer a cobertura. Deixa ele aquecendo pra gente agora fazer a última etapa. Nós iremos utilizar para a cobertura 2 claras, 1 xícara de castanha de caju triturada, 1 xícara de açúcar de confeiteiro, 40 gramas de amêndoa e 3 colheres de sopa de açúcar perolado. A castanha de caju, você tem que triturar ela bem, tá? Se você quiser comprar até no mercado a farinha de castanha de caju, também pode ficar ainda até melhor. Se você não encontrar de castanha de caju, você pode utilizar também a farinha ou a castanha do Pará bem trituradinha, tá? Ou amendoim também, que dá certo, beleza? E outra coisa, esse açúcar lindíssimo que vocês estão vendo aqui é aquele famoso mesmo de Colomba. Foi um pouquinho difícil de eu encontrar, mas eu encontrei em loja de confeitaria. Se você não encontrar, não tem problema, é só não colocar ele. Em uma tigela, você vai acrescentar as claras, a castanha de caju bem trituradinha e o açúcar de confeiteiro. E vai misturar isso muito bem. Calma, gente. No começo você vai achar, isso não vai dar certo. Vai dar certo sim e fica incrível. Mistura, mistura, mistura. Essa pastinha você vai passar por cima das colombas, tá? Então você divide ali em 3 partes, né? E passa bem delicadamente em cima das colombas, tá? Esse é um truque também, você não pode apertar, porque a sua colomba o quê? Ela tá com bastante ar, ela tá super fofinha, então você tem que passar com bastante delicadeza em cima. E aí, pessoal, você vai decorar, né? Se você não tiver o açúcar perolado, nessa etapa você pode polvilhar o açúcar de confeiteiro, então você pega mais um pouquinho de açúcar de confeiteiro, polvilha ele em cima e depois coloca as amêndoas. Como eu vou colocar o açúcar perolado, eu coloquei primeiro ali as amêndoas e depois eu vim decorando ali em volta das amêndoas com todo aquele açúcar perolado. Com as colombas já decoradas e lindíssimas, agora a gente já pode levar no forno pré-aquecido a 160 graus e a gente vai deixar por aproximadamente 35 minutos. Depois desse tempo, você abre o forno, deixa ele ali entreaberto, você pode prender, né, a porta ou com uma colher de pau ou com um paninho e deixa mais ou menos uns 5 minutinhos depois que você desliga. Por quê? A colomba, assim como o panetone, essas massas que são muito fofinhas, elas podem murchar com o choque térmico, né, com o ar.
Então você espera um pouquinho para depois tirar ela lá de dentro. Olha que linda e perfeita ficou a Colomba Pascal. E essa colomba aqui dá para você vender e ganhar um dinheirão, tá? A única coisa que eu digo é avise seus clientes que você só faz com encomenda, porque como não tem nenhum tipo de conservante, ela vai ficar seca mais rapidamente. Então o consumo tem que ser em até 3 dias para ela ficar bem molhadinha. Se você gostou dessa receita, não esquece, deixa aquele like aqui embaixo, aperta o like, gente, ajuda aqui o canal. Se é novo por aqui, aproveita e se inscreve e não deixe também de ativar o sininho, porque toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo e gostosura assim como essa. Fico por aqui e agora com a hora da maldade, que é a hora que eu saboreio e fica todo mundo com vontade. Gente, é uma gostosura. Olha que linda ficou essa colomba. Beijo, beijo e espero vocês na próxima receita. Até mais!